Fala aí, meus pequenininhos, tudo bem com vocês? Quem achou que ia ficar livre do professor Márcio Rodrigo no sábado letivo se lascou. Porque eu tô aqui para poder conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema bem legal que a gente vai tratar hoje, que é sobre a degradação do meio ambiente ao longo da história. A tia Mari tá levando esse vídeo para vocês, né? Para que a gente possa estar juntos, mesmo eu estando à distância, né? Todo mundo sabe que o tio Márcio mora a pelo menos 140 quilômetros de distância de vocês. Então, para poder poupar um pouquinho o tio Márcio, né? Nesse sabadão, a tia Mari está dando aquela força para mim e está passando esse vídeo para vocês, tá? Turma 701 e 702 estão assistindo esse vídeo, tá? Então eu preparei um pequeno texto aqui que eu vou estar lendo, tá? E comentando com vocês acerca desse tema, tá? Mas de antemão já quero dizer para vocês o seguinte: vai ter tarefa no final, tá bom? Vocês vão ter que me apresentar alguma coisa na segunda-feira, quando eu estiver com vocês, tá? Então já podem pegar aí o caderninho de vocês, podem pegar o caderno e o lápis ou caneta, ou o que quer que seja, para anotar o que eu vou pedir para vocês no final, beleza? Já fique pronto aí, preparado para poder anotar a atividade que eu vou passar para vocês, tá? Segunda coisa, vocês acham que porque eu não estou aí fisicamente, que os códigos morreram? Negativo. Tia Mari, faz um favor para mim. Anota, por favor, quem ficar falando durante a minha explicação, pode anotar o nome para mim que vai ganhar código 3, tá? Vai ganhar aquele código 3 bonito. Lembrando a vocês também que a nota de vocês no diário está a lápis, tá? Está a lápis. Isso significa que eu posso mudar a nota de vocês, né? Tirar aquele pontinho bonito, né? Lembra que vocês ganharam aquele pontinho, trabalho dos indígenas, né? Aquela coisa toda. De repente esses pontinhos podem morrer. E aí? Coisa chata, né? Então, tia Mari, anota o nome de quem ficar falando durante a explicação que vai ganhar código 3, tá? E se alguém, anota também para mim, por favor, tia Mari. E se alguém ousar mexer no celular durante a minha explicação, é código 5, tá? É código 5, que é pior ainda, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aí a nossa aula. Vamos começar a nossa aula, tá? O título da nossa aula, já pode fazer, quem gosta de fazer aquela letter bonita, né? Aquele título bonito aí. O título da nossa atividade é A Degradação da Natureza ao Longo da História, tá? Anota aí, vou repetir. A degradação da natureza ao longo da história, ok? Bom, todo mundo anotou? Todo mundo anotou? Show de bola, né? Vamos lá. O texto começa assim, ó. Vamos lá. A degradação da natureza ao longo da história é um processo intrinsecamente ligado ao desenvolvimento das sociedades humanas. E aí a gente já começa a ver algumas contradições. Por quê? Quando ele fala de desenvolvimento das sociedades humanas, o que você pensa? O que a gente pensa? A gente não pensa que desenvolver é melhorar, né? Que desenvolver é uma coisa boa, que desenvolver é sair de um ponto menor para um ponto maior, melhor, né? Transformar em algo melhor. Então, como que pode acontecer desenvolvimento se ao mesmo tempo está acontecendo degradação da natureza?
Isso significa o quê? Que esse desenvolvimento, ele acontece a despeito da preservação da natureza. É um desenvolvimento que não é um desenvolvimento sustentável, não é um desenvolvimento com consciência ambiental. Foi um desenvolvimento que foi se dando ao longo da história, em que o ser humano estava pensando de forma egoísta apenas em si mesmo, tá? E nós, muitas vezes, agimos assim. A gente pensa no nosso desenvolvimento, a gente pensa nos benefícios que a gente pode ter para a nossa própria vida e esquece que, às vezes, as nossas atitudes têm consequências na vida dos outros ao nosso redor. E nesse caso, quando a gente está falando do desenvolvimento da humanidade, o ser humano, ao longo da história, não se preocupou com o dano que eles estavam causando na natureza, tá? Então, vai dizer aqui, desde as primeiras civilizações, a relação entre o ser humano e o meio ambiente tem sido marcada por um equilíbrio frágil, que foi sendo progressivamente rompido com o avanço da tecnologia e o crescimento populacional. Ou seja, esse equilíbrio, né, que existia entre o desenvolvimento humano e a preservação da natureza sempre foi um equilíbrio frágil. O que é um equilíbrio frágil? Que se desfaz por qualquer agitação, vamos dizer assim, né? É fácil de quebrar, é fácil de desfazer. Então não é um equilíbrio forte, estável, é frágil, tá? Então a gente vai vendo que o ser humano foi ao longo do tempo perdendo esse interesse em preservar a natureza à medida que ele vai percebendo que para construir riqueza, para construir os seus objetivos, os seus sonhos, vamos colocar assim, ele precisava ou ele poderia se utilizar dos recursos naturais indiscriminadamente. É isso que a gente vai vendo ao longo da história. E aí no texto vai dizendo assim, na pré-história, as comunidades humanas dependiam diretamente dos recursos naturais para a sua sobrevivência, praticando caça, pesca e coleta. A gente aprendeu isso, né? Os caçadores e coletores, os nômades, né? Aquela galera que dependia completamente da natureza, tá? Dependiam completamente da natureza. Nessa época, a degradação ambiental era mínima, pois as populações eram pequenas e a capacidade de modificar o ambiente era limitada, tá? No entanto, com a Revolução Agrícola, há cerca de 10 mil anos, essa relação começou a mudar, tá? Essa datação, 10 mil anos, ela tem alguns questionamentos em cima disso, que eu não vou entrar nisso agora. Mas quando a gente começa, e a gente aprendeu isso, né? Quem está lembrado aí que a gente falou isso no ano passado, né? Ou o professor Pedro, falamos sobre isso no ano passado, né? A gente aprendeu que a gente tem primeiro os caçadores e coletores, que eram nômades, mas que depois eles se tornam o quê? Sedentários. E aí eles começam a praticar a agricultura. Bom, se a gente parar para pensar, quando a agricultura começa, quando começa a se fazer a agricultura, o que acontece? Não está havendo uma modificação do ambiente ali ao redor, né? A gente aprendeu o quê? Que havia aquela diferença entre homens e mulheres. Quem lembra aí a diferença entre homens e mulheres, né? Anota aí para mim, Tia Mari. Quem é que lembra a diferença entre homens e mulheres em relação à agricultura? Né? O que os homens faziam em relação à agricultura? E aí? Alguém sabe? Anota aí, Tia Mari. Né? Se alguém se manifestar dizendo, pode anotar, que vai ganhar código 1. E as mulheres? O que as mulheres faziam? Ah, vocês lembram, né? Então nessa atuação dos homens, e aí quando eu refiro homens, eu estou dizendo a humanidade, do ser humano em relação à natureza por conta da agricultura, já começa a acontecer a modificação do ambiente,
do meio ambiente, né? Por quê? Porque você tem que derrubar as florestas, né, para poder preparar a terra, você tem que arar a terra e tal. No entanto, essa agricultura, ela poderia ser sustentável, né? Mas, por conta da novidade, não havia essa preocupação ainda, tá? E como o texto vai dizer para nós, as populações eram pequenas e a capacidade de modificar o ambiente era limitada. Então, ainda não tinha nenhum pensamento em relação a isso, tá? O cultivo de plantas e a domesticação de animais permitiram o surgimento de sociedades mais complexas, mas também iniciaram processos de desmatamento e esgotamento do solo em várias regiões, tá? Por isso a gente vai ver determinadas regiões que até uma época da história, até um período da história, eram regiões muito férteis, eram regiões muito produtivas, mas que depois de um determinado tempo passaram a ser regiões desérticas, regiões que não produziam mais nada. Olha que coisa terrível, tá? Por conta desse avanço aí na agricultura, né? No esgotamento do solo, enfim, desmatamento e tal. Aí vamos para a Antiguidade. Durante a Antiguidade, grandes civilizações como a egípcia, a mesopotâmica e a romana realizaram obras monumentais que demandavam grande quantidade de recursos naturais. Nós já aprendemos que a sociedade egípcia e a sociedade mesopotâmica e algumas outras sociedades que nós já estudamos também, elas eram sociedades o quê? Sociedades o quê? Que mexiam com a água. Sociedades o quê? Sociedades hidráulicas. Alguém falou, Tia Mari? Alguém falou? Anota aí para mim, por favor, tá? Quem falou sociedades hidráulicas ganhou o código 1, tá? Então, ó, essas obras monumentais também vamos incluir, lógico, tem as pirâmides, os zigurates, aquela coisa toda, né? Mas a gente também aprendeu que as sociedades hidráulicas, elas construíam o quê? Diques e canais, não é isso? E os diques e canais também são modificações que acontecem nos recursos naturais, nos meios naturais, no meio ambiente, né? Porque você está canalizando a água, você está modificando a direção da água, você está direcionando a água para onde você quer, tá? Então, já essas obras, elas vão ter um impacto ambiental muito grande. A construção de cidades, canais de irrigação e estradas, juntamente com a exploração intensiva da terra e dos minerais, provocou o quê? A degradação de ecossistemas locais. Imagina, grandes obras, grandes estradas, pirâmides, diques, canais, vão mexer com o ecossistema. Então, desde a antiguidade, essas modificações elas já vão trazer aí uma série de impactos ambientais, tá? Degradação de ecossistemas locais e alteração dos cursos dos rios. Ou seja, o rio ia para uma direção, mas quando você constrói um dique, constrói um canal, você está alterando a direção. E não só isso, você mexe com todo o ciclo de reprodução dos peixes, né? A gente tem o fenômeno da piracema, né? Que é os peixes que vão subindo o rio para poder fazer, né? no período de desova e tal, aquela coisa toda. Imagina, quando você constrói um dique ali, que é uma barragem, você mata um monte desses peixes, altera o ecossistema, tá? Ou seja, o ser humano não estava nem um pouco preocupado com isso, ainda mais na antiguidade, né? E isso vai causar sérios problemas aí. Bom, com o advento da Revolução Industrial, e esse tema aí, vocês ainda não estudaram, né? Mas a gente vai estudar isso mais para frente, Revolução Industrial. Provavelmente a gente deve entrar no finalzinho do 8º ano, início do 9º, a gente vai falar sobre a Revolução Industrial, tá? Mas a gente já vai dar um spoiler aqui. Com o advento da Revolução Industrial, no século XVIII, a degradação ambiental se intensificou drasticamente. Eu posso dizer com toda certeza, com toda segurança, que se destruiu mais o planeta Terra da Revolução Industrial para cá
do que em toda a história da humanidade antes da Revolução Industrial, pré-Revolução Industrial. Tudo que se fez em termos de destruição do planeta Terra, do meio ambiente, da Revolução Industrial para cá, nem se compara com esses impactos que a gente já vem falando da Antiguidade e pré-Revolução Industrial. Nem se compara. A Revolução Industrial inaugurou um período de destruição terrível para o meio ambiente. Aí vai dizer o quê? A degradação ambiental se intensificou drasticamente, a mecanização da produção, o uso de combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? Petróleo, né? E os derivados, petróleos e derivados, né? E a urbanização acelerada causaram a poluição do ar e da água. Gente, preste atenção numa coisa. O planeta Terra, ele é cercado por uma atmosfera, certo? Que a gente respira, oxigênio, aquela coisa toda. E essa atmosfera é como se fosse uma barreira, que ela não deixa o que está aqui dentro sair. Não vai embora, o oxigênio não vai embora, nem os gases que estão aqui não vão embora. Tá? O que isso significa? Que toda essa poluição que foi criada desde a antiguidade, passando pela Revolução Industrial, ela ficou aqui dentro, ela não vai para o espaço não, galera. Não vai para o espaço não, ela fica aqui com a gente. Então quando você ou alguém queima lá um pneu, né? E libera aquela fumaça preta e tal, não sei o que, tu acha que ela vai para onde? Vai para o espaço lá? Não. Ela fica aqui com a gente, vai para algum lugar. E quando ela assentar, ela vai trazer dano onde ela assentar. Tá? Então, vamos lá. A mecanização da produção, o uso de combustíveis fósseis, a urbanização acelerada, causou a poluição do ar e da água, desmatamento em larga escala. Ou seja, agora, se o homem desmatava para produzir, tá, agora vai desmatar em larga escala. Por quê? Por causa da produção industrial. Né? Imagina, se você produzia arroz numa determinada quantidade no passado, agora você vai ter que produzir em escala industrial. Ou seja, vai ter que desmatar, que é uma beleza. Tá? Cadê? Extinção de inúmeras espécies de animais que viviam nesses ambientes, né, desmatados e tal. A natureza passou a ser vista como um recurso infinito a ser explorado para o progresso econômico. Uma visão que predominou durante boa parte do século XX. Mas eu pergunto para você, os recursos naturais, eles são infinitos? Uma hora vai acabar. Água potável, essa água que a galera aí, vou lavar a calçada com água potável. Gente, isso é um absurdo. A pessoa que não tem o cuidado, sabe, de fazer uma instalação correta da água na sua casa, deixa a água vazar, sabe? A pessoa que usa água de poço, de artesiano, indiscriminadamente, gente, essa água vai acabar. A água potável vai acabar. Se a gente não cuidar, vai acabar. A gente precisa cuidar melhor dos recursos, porque eles não são infinitos. Não são infinitos. Vai derrubando árvore. Você faz uma pesquisa. Procura alguém bem velhinho, né? Da sua família ou conhecido e tal. E pergunta assim, na sua época tinha mais árvores aqui em Araruama? Faz a pergunta pro pessoal que fica ali no centro ali de Araruama, né? Perto da rodoviária e tal. Se tinha mais árvores por ali, como que era quando tinha mais árvores? Você que de repente mora numa região mais afastada um pouco de Araruama, um bairro mais distante, que tem mais árvores, pergunto para você, como que é lá onde você mora em relação ao centro de Araruama, que tem poucas árvores? Não é bem mais fresco? Não é bem mais arejado onde você mora do que aqui no centro? Porque no centro é só poluição, bicho. Só um calor desgraçado. Sabe? Porque não tem árvore. A gente fica respirando monóxido de carbono. Como que não tem árvore para fazer fotossíntese? E aí? A gente fica respirando esse ar poluído. Por quê? Porque a galera só quer, não, vamos cimentar tudo. Vamos derrubar, vamos passar cimento em tudo. Vamos acabar com tudo. Né? É mais bonito. Bonito nada. Enfim.
Bom, nas últimas décadas, porém, a consciência sobre os impactos ambientais das atividades humanas tem crescido, graças a Deus, né? A degradação da natureza agora é entendida como uma ameaça não apenas ao meio ambiente, mas também à própria sobrevivência da humanidade, tá? Então, a galera parece que está agora, graças a Deus, caindo um pouco em si. A gente está, né, vendo aí os movimentos que acontecem, o próprio G20 que vai acontecer e tal. Esses desastres que têm acontecido lá no Rio Grande do Sul, esse calor absurdo que a gente teve aí, que vai... Eu tô só pensando como que vai ser o próximo verão. Não vai ser fácil, a gente sofre aí, né? Principalmente o pessoal aí da 701, com esse lance do ar-condicionado que não funciona direito, né? Enfim, imagina ano que vem, como é que não vai ser? Ano que vem não, já vou adiantar. Imagina quando começar a chegar lá para outubro, setembro, mês que vem, setembro, outubro, como é que vai ser? O calorão que a gente vai enfrentar. Por quê? Porque a galera não tá nem aí pro meio ambiente. O povo não tá nem aí para nada. Essa é a realidade, tá? Então, questões como as mudanças... Não, aliás, antes disso, a degradação da natureza agora é entendida como uma ameaça não apenas ao meio ambiente, mas também à própria sobrevivência da humanidade. Eu ouvi esses dias falar que em 50 anos ninguém mais vai conseguir viver no Brasil por causa do calor. Você tem noção do que é isso? Vocês estão com 10, 11, 12 anos, né? Alguns com um pouquinho mais. Mas quando você tiver com 60 anos, ninguém conseguir mais viver no Brasil, que é isso, gente? Eu já não vou estar mais aqui, né? Mas daqui a 50 anos ninguém mais conseguir viver, seus filhos não conseguir viver mais aqui, seus netos. E aí? Que loucura, gente. A gente precisa fazer alguma coisa e rápido, tá? Questões como as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade e a escassez de recursos têm levado à busca por soluções mais sustentáveis. E aí que a gente tem que se ligar. Que conciliem o desenvolvimento com a preservação da natureza. Ninguém está falando que a gente tem que ser contra a tecnologia, contra o desenvolvimento. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que tem que ter desenvolvimento, mas tem que ser sustentável. Ou seja, com uma visão, com um pensamento no amanhã. Sabe, eu não posso pensar só em mim agora. Nós não podemos pensar só em nós agora. A gente tem que pensar nas próximas gerações. O dano que a gente está causando na natureza para as próximas gerações. Sabe? Então, se liga. Você hoje está novinho e tal, não sei o quê, mas as ações que você toma hoje serão vão ter resultado no seu futuro amanhã. A sua realidade no futuro é aquilo que você planta hoje. Que atitude, que planeta você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos? Quando você não estiver mais aqui. E aí? Hoje a gente está vivendo no planeta que os nossos antepassados deixaram para nós. E ó, nem ligaram, nem se importaram. Sabe? Nem se importaram. E estão deixando essa porcaria para nós agora. E o que nós vamos fazer? Nós temos que ter essa consciência ambiental, sustentável, preservar a biodiversidade, batalhar pelo meio ambiente, sabe? Fazer o máximo possível para que a gente possa garantir um planeta melhor para gerações futuras, tá? Portanto, e aí terminando o último parágrafo aqui, portanto, a degradação da natureza é um fenômeno que acompanha a trajetória histórica da humanidade, refletindo as transformações sociais, econômicas e tecnológicas de cada época, tá? Cada época vai trazer um dano diferente para o meio ambiente. Repito, a Revolução Industrial, ela vai ser esse marco de destruição. Esse marco de destruição, tá? E a gente está convivendo com essa destruição cada vez maior até os dias de hoje. A crescente conscientização ambiental nos convida a reavaliar essa relação, promovendo práticas que garantam a saúde do planeta para as futuras gerações.
Então, práticas que garantam a saúde do planeta para as próximas gerações. Aqui é o meu espacinho, aqui meu espaço de... nem mostrei para vocês, né? Onde eu guardo meus livros ali, minhas bíblias e tal, né? Minhas coisas e tal, meu computador aqui e tal. Seja bem-vindo na minha casa, né? Sejam bem-vindos na minha casa. Enfim, que aí é o que eu quero propor uma atividade para vocês aí. E vocês vão pesquisar. Vão pesquisar. Uma coisinha simples, tá, gente? Na segunda-feira, eu quero que vocês tragam alguma ideia de desenvolvimento sustentável que você possa fazer ou na sua casa, ou com a sua família, com seus amigos, uma ideia de preservação ambiental, de uma atitude sustentável, algo que tenha a ver com a preservação do meio ambiente, uma atitude sua. O que você pode fazer para contribuir? Aí você vai pensar assim, mas professor, eu sou uma pessoa só. Cara, mas se mais um, se todo mundo tivesse um pensamento, uma atitude de preservação ambiental, a gente já teria um mundo bem diferente, sabe? Então, isso depende da sua atitude, do seu coração, depende da sua iniciativa. Você pode fazer, sabe? Tem até uma história de um incêndio que aconteceu na floresta e tal, não sei o quê. E os bichos todos fugindo, todos correndo e tal, não sei o que, todo mundo desesperado. E aí um beija-flor, ele ia lá no rio, enchia a boquinha com água, vinha e jogava aquela aguinha no incêndio. Ele ia lá, pegava mais um pouquinho e cuspia aquela aguinha no incêndio. Aí o leão olhou aquilo, né? Ele falou assim, mas beija-flor, você é tão pequenininho, tão pouquinha água, você acha que você é realmente capaz de fazer alguma coisa para mudar esse incêndio, tudo, apagar esse incêndio? Ele falou assim, rapaz, eu acho que não, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Enquanto todos os animais estão fugindo e metendo a pé, ninguém está se preocupando com o ambiente que é deles, o ambiente natural deles, eu estou fazendo a minha parte. E você? O que você vai fazer? Tá? Então tem várias iniciativas, várias atividades, várias atitudes que as pessoas podem tomar para preservar o meio ambiente, e eu quero saber qual é a sua atitude. E a gente vai conversar sobre isso na segunda-feira, assim que a gente chegar. Beleza? Então, é isso que eu queria conversar com vocês, tá bom? Nesse sabadão, quem foi para a escola. E aí, vocês vão ter uma surpresa em relação a essa atividade aí. Quem fizer vai ter uma surpresa, tá bom? Tia Mari, obrigado aí pela ajuda, tá bom? Você não sabe o quanto você me ajudou nesse dia de hoje, aí, nesse sábado, para que eu pudesse, para que eu não precisasse estar aí em Araruama. Você me ajudou bastante, agradeço muito, tá? Seu coração de ouro aí que me ajudou. E, pessoal, bom final de semana e bom descanso para vocês. Domingão, descansem, brinquem, passeiem, façam, né, coisas alegres aí com a família de vocês, se divirtam. E na segunda-feira eu quero ver todo mundo aí na escola junto. Beleza? Um abração, tchau, tchau, tamo junto.